Seja muito bem-vindo ao nosso encontro de esperança nessa noite de terça-feira. Nós já temos aí reunidos centenas de pessoas que estão agora acompanhando a nossa transmissão ao vivo, o nosso culto, esse momento onde nós vamos poder expressar nos próximos minutos a nossa fé. Esse encontro de esperança será marcado por fé, por amor e principalmente por esperança, porque aqui nós vamos juntos compartilhar as nossas dores mais intensas. Eu sei que tem gente vivendo os piores momentos da sua vida e talvez você seja essa pessoa que está vivendo essa dura realidade na pele. E você sabe e reconhece que somente um livramento especial de Deus, um socorro especial divino, pode trazer uma solução para essa situação tão complicada e difícil que você está vivendo. Mas é por isso que nós estamos aqui de forma online, nos reunindo, porque durante esse culto que nós estamos realizando, nós vamos ter um momento especial, onde vamos poder, com muita fé, fervor e dedicação, interceder, aliás, pedir uma intercessão divina pelas nossas vidas, clamar intensamente em favor de uma resposta de Deus e uma transformação para os nossos corações e para a nossa vida. Por isso eu quero pedir duas coisas para você, já a partir de agora, bem simples de você fazer. Primeiro, participe desse culto como se de fato você estivesse em um templo. Eu sempre tenho falado aqui que Deus ele não está limitado a quatro paredes. Ele está aí aonde você mora. Ele está aí aonde você está acompanhando, mesmo que seja na estrada, para aqueles que estão agora na estrada, como trabalham com aplicativos, caminhoneiros que sempre estão acompanhando os nossos conteúdos por aqui. Deus, ele está aí neste momento. Ele está aí também neste lar simples, ou nesta mansão que você acompanha a nossa transmissão. Mas participe com fé para que você possa usufruir e possa perceber Deus falando com você. Deus precisa da sua atenção, da sua sensibilidade para ouvir a voz dele nesses momentos que nós estaremos juntos. E você precisa dedicar toda a sua fé, o seu coração no momento que nós juntos vamos orar. Então, se você pode participar desse culto com esse tipo de dedicação, será com certeza maravilhoso e você verá o quanto isso vai abençoar a sua vida e também a vida de quem está acompanhando com você nesse momento. O que eu peço para você também é que a partir de agora você compartilhe aqui embaixo o seu pedido de oração. Nós juntos vamos orar daqui a pouco uns pelos outros e será, como eu já disse, uma oração fervorosa. Então compartilhe. Qual é a situação que hoje você vive, que você precisa de um socorro especial de Deus na sua vida? Coloque aqui abaixo nos comentários. Eu estou aí com a nossa equipe do Pastor Guilherme acompanhando cada comentário e juntos nós vamos orar, juntos, obviamente, em favor da vida de cada um de vocês. Eu quero ler essa passagem com vocês de Jeremias no capítulo 31 e nós vamos fazer uma oração por quem está doente, desesperado e sem esperança. Coloca para mim, Felipe, na tela esse versículo, a partir do versículo 15. Isso. Olha só o que diz. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo. É Raquel chorando por seus filhos e não se deixa consolar porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz do choro e das lágrimas os teus olhos, porque a tua dor terá recompensa, diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão para os teus pais. Existem momentos em nossa vida que nós vivemos sem esperança, momentos em que perdemos o rumo. O povo de Deus em Judá sempre acreditou que nunca eles seriam derrotados ou conquistados pelos invasores. Mas nesse versículo que nós lemos, nós percebemos que os inimigos tinham invadido a cidade de Judá e que eles tinham sido levados prisioneiros. A esperança que havia no coração deles havia se perdido. Havia amargura, havia choro, havia dor. Mas a palavra de Deus em meio a esse caos entra para trazer esperança. Deus ele fala de uma forma clara
Coloca para mim de novo. Há esperança para o seu futuro. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Há esperança para quem está nesse momento vivendo dias amargos, tristes. Há esperança para quem neste momento viu o mal invadir a sua vida, a sua família, invadir o seu trabalho, tirar a sua dignidade, a sua honra, a sua saúde. Você se sente um prisioneiro, mas o Senhor declara para aqueles que creem na sua palavra, há esperança para o seu futuro. Você acredita nisso? Então, com fé, se você pode estar de pé nesse momento, esteja, porque eu quero orar em favor da sua cura, da sua transformação, da sua casa e da sua família. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor, nós oramos nesse momento com muita fé. E neste culto colocamos a nossa vida diante de Ti. E diante de Ti pedimos socorro. Socorro especial para aqueles que estão vivendo amargurados. Aqueles que têm chorado. Que as palavras deste texto bíblico resumem suas vidas. O seu choro é amargo. A lamentação em seu coração. E não há consolo para as suas vidas, porque aquilo que um dia foi delas foi tomado, Senhor. A palavra do Senhor vem ao nosso coração em meio ao caos e nos diz que há esperança para o futuro. Por isso, já agora, nós rendemos nossa vida ao Senhor e nesta noite colocamos e entregamos o nosso coração a Ti. Que o Senhor possa entrar neste coração, nessa vida e libertar, tirar essa amargura, tirar essa tristeza, tirar essa dor que ela sente, que a oprime e que a faz sofrer todos os dias, Senhor. Eu oro nesse momento, oro para que o Senhor liberte, oro para que o Senhor restaure, oro para que o Senhor transforme, oro para que o Senhor comece já agora, no início desse culto, a curar, a quebrantar, Senhor, os nossos corações que estavam enraizados de orgulho, de vaidade, de tristeza, e comece a refazer as nossas vidas, e comece a restaurar estes corações, e comece a curar gente que está ferida, gente que está doente, gente que está no hospital, gente que está vivendo, Senhor, uma vida cheia de amargura, de dor e de sofrimento. A vinda do Senhor Jesus a essa terra foi marcada por milagres e por uma atenção especial às pessoas que tinham menos valor, às pessoas que mais sofriam, não todas, obviamente. Muitas eram as viúvas em Israel, mas Elias, o profeta, foi enviado ao Senhor para uma em específico. Eu sei que a nossa oração não é por todas as pessoas do mundo, literalmente, mas por todas aquelas que confiam em Ti e que nesse momento clamam, oram, pedem, suplicam que esse choro cesse, suplicam que o Senhor restaure sua fé e sua esperança. Por isso agora erga as suas mãos e cante de todo o seu coração. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. De madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede. Minha alma te anela e tem sede. De ver sua glória e o seu poder. De ver tua glória e o teu poder. Diga para ele, meu socorro vem de ti. Meu socorro vem de ti. E na sombra de suas asas, e na sombra de tuas asas, regozijarei. Minha alma está apegada a ti. Minha alma está apegada a ti. Porque sua destra, porque tua destra me tem sustentado. Me tem sustentado. Pois tua destra me tem sustentado. Me tem sustentado. Cante mais uma vez.
abrindo o seu coração. Pela manhã te buscarei. De manhã e de noite nós temos orado, Senhor, clamado a Ti. De madrugada eu me acercarei de Ti. Minha alma te anela e tem sede de ver Sua glória e Seu poder. De ver Tua glória e o Teu poder. Meu socorro vem de Ti. Meu socorro vem de Ti. E na sombra de Suas asas. E na sombra de Tuas asas. Regozijarei. Minha alma está pegada a Ti. Porque Sua destra. Porque Tua destra me tem sustentado. Me tem sustentado. Pois Sua destra. Pois Tua destra me tem sustentado. Me tem sustentado. Respire fundo nesse momento. Feche os seus olhos. Seja livre em nome de Jesus Cristo de toda angústia. Jesus Cristo muda o seu viver. Ele é a fonte que traz luz para os seus olhos. Ele estende a mão para você. Ele traz alívio, mesmo em um lugar, em um ambiente mais complicado que você esteja vivendo. Ele traz alívio, Ele traz paz, Ele traz força. E se você crê, diga assim seja. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Tenho fé que já nesta oração, a angústia que habitava no seu coração, a dor, o choro e as lágrimas que você vinha convivendo com elas, Jesus já enxugou a esperança para você, a esperança para o seu futuro. Creia nessas palavras. Nós vamos ter muito mais orações aqui durante esse culto, por isso eu quero que você siga conectado. Você já se inscreveu no nosso canal? Todos os dias nós temos compartilhado aqui mensagens de fé, de edificação, devocionais às 6 horas da manhã, orações dos trabalhadores ao meio-dia e a oração da noite às 18 horas. Se inscreva nesse canal. Além dos cultos que nós temos realizado 3 vezes por semana, nós também temos realizado aqui mensagens e orações de fé diárias para que abençoe o seu dia e a sua vida. Então você pode já agora pegar esse pequeno vídeo, esse vídeo que nós estamos aqui, e curtir ele e se inscrever nesse canal para que sempre você receba os nossos conteúdos, inclusive receba em breve conteúdos que nós vamos postar quando nós estivermos lá no Nordeste. Nós estamos aí nos preparando, eu sei que tem muita gente que sempre está perguntando quando que vocês vão, quando que será, nós queremos participar, queremos ver. Logo, logo você vai ver a gente lá no Nordeste nas próximas semanas, não muito em breve, aliás, não vai demorar muito, coisa de alguns dias mesmo, nós estaremos lá para abrir um poço em um pequeno vilarejo de uma cidade onde tem uma grande falta de água. E nesse canal aqui nós vamos estar divulgando os detalhes a respeito de tudo isso, tá bom? Eu vou deixar aqui o livro que nós vamos ler e meditar a partir de agora. Você pode abrir a sua Bíblia em Jó, no capítulo 1. E nós vamos ler alguns textos desse livro poderoso. Enquanto você se acomoda em casa, pode sentar nesse momento na cadeira, no sofá, fique à vontade. Vamos cantar esse hino tão bonito que fala a respeito do nome mais forte e poderoso, que é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus
mais santo, nome mais puro, nome bendito. é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 1. Você que já está com a sua Bíblia aberta, vamos juntos meditar a partir desse momento no versículo 8. Antes de você ler o capítulo 1 e o versículo 8 deste livro de Jó, eu quero que você entenda o que nós vamos tratar aqui hoje no tema do nosso encontro de esperança. Nós vamos tentar responder uma das perguntas mais antigas e provavelmente a mais difícil de ser respondida, que é a seguinte: por que existe o sofrimento? E eu vou ainda além dessa pergunta. Por que pessoas justas sofrem? Você já parou para se perguntar por que pessoas boas sofrem? Eu sei que tem gente vivendo isso agora na pele, que você não é uma pessoa perfeita, você sabe disso, mas você é uma pessoa honesta, justa, correta, que faz as coisas certas, as coisas suas são organizadas, são ajeitadas, é alguém de palavra, é alguém que respeita o espaço dos outros, mas você está lidando com muita dor, muito sofrimento. E surge no seu coração essa pergunta, que Jó vai fazer durante esse livro mais de 30 vezes. 30 vezes ou muito mais, Jó pergunta para Deus qual é a razão do seu sofrimento. Você sabe, quem conhece o livro de Jó, sabe que ele é marcado pelo sofrimento e pela paciência, mas também pelos questionamentos, perguntas e explicações que Jó espera ouvir de Deus. Então hoje eu quero que você entenda por que do sofrimento. Por que pessoas justas sofrem. No versículo 8, é Deus que está falando com Satanás. E Deus está falando com Satanás a respeito de Jó, dizendo como Jó era justo. Vamos ler junto comigo? Coloca para mim, Felipe, na tela o versículo 8. Diz assim: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha a reputação desse homem, como era uma reputação diante de Deus elevada. Ele era íntegro, correto, fugia da aparência do mal. Jó era um exemplo de pessoa. Mas perceba que aqui nós vamos ler no decorrer dos textos que Jó começa a partir desse momento a perder tudo. Ele perde sua família. Jó tinha uma família linda, 10 filhos. Ele perde os seus rebanhos. Jó era rico. Ele era um dos homens mais ricos do Oriente. Ele perde tudo. Jó perde a sua saúde. Jó passa a ficar sentado debaixo de uma árvore com um caco, raspando a sua cabeça, porque o corpo dele fica todo leproso, cheio de úlceras. Um homem que tinha um dia, algumas horas atrás, vigor, uma vida praticamente plena, nesse momento está sem filhos, sem dinheiro, sem saúde. Jó perde tudo que traz dignidade, felicidade nessa terra para o homem. Isso nos traz uma lição, que apesar de sermos justos, bons e honestos, isso não evita o sofrimento nessa vida. Mesmo que você seja uma pessoa boa, mesmo que você seja uma pessoa honesta, e você deve ser, isso não significa que você estará blindada ou blindado de passar durante essa vida momentos difíceis. A história de Jó nos mostra isso. O homem mais íntegro da sua época viveu momentos de dor e de sofrimento. Só que aqui nessa passagem a gente percebe a forma como Satanás ele é astuto. E ele não deixa de ser astuto também nos dias de hoje. Porque Satanás, ele faz uma acusação contra Jó. Leia comigo o versículo 9, onde Satanás ele responde ao Senhor dizendo assim: acaso, versículo 9, né? Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu então Satanás ao Senhor:
Acaso não puseste uma cerca em volta dele? Da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Sabe o que Satanás está tentando acusar Jó diante de Deus? De que Jó era um homem interesseiro. Em outras palavras, Satanás está dizendo assim: o Deus, Senhor, Jó é interesseiro, só teme e obedece, só é tudo isso aí que o Senhor falou, irrepreensível, íntegro, temente a Deus, evita o mal, porque ele tem interesse. Ele quer o que o Senhor está proporcionando a ele. O que o Senhor dá para ele? O Senhor o cerca de proteção, o Senhor abençoa o rebanho dele, o Senhor, enfim, abençoa a família dele e tudo que ele possui. Jó é interesseiro. Jó não obedece ao Senhor pelo aquilo que o Senhor é. Tira o que ele tem, remove o que ele tem, deixa eu ferir ele. O Senhor não vai ver se ele vai blasfemar e amaldiçoar o Senhor na sua face. Satanás está acusando Jó de ser interesseiro. A pergunta é, será que essa acusação ela teria algum tipo de resultado na sua vida? Ela seria verdadeira na sua vida? Será que existem hoje pessoas que buscam a Deus só por interesse? Que se aproximam de Deus visando apenas a cerca que Deus coloca em volta, a bênção sobre a família, a bênção sobre o trabalho? Eu não estou aqui dizendo que Deus não possa te abençoar ou que você não deva buscar isso de Deus. Existem promessas de Deus a respeito disso. Mas não seja interesseiro. Não caia na acusação de Satanás de estar diante da presença de Deus e andando no seu caminho só por interesse. Jó prova sua fidelidade ao perder tudo, porque Jó, ele em um único dia recebe um sofrimento que muitos, talvez a grande maioria das bilhões de pessoas que já viveram nesse mundo nunca enfrentaram durante toda a sua vida. Eu repito, ele perde família, seus filhos. Você já perdeu filhos? É até sensível eu tocar aqui nesse assunto. Quem vive o luto sabe o quanto isso é difícil. Eu perdi uma pessoa especial da minha família, que foi a minha avó no passado, e eu vi a dor que a minha família e que eu tivemos que conviver com luto. Algumas pessoas ainda lidam com isso de uma forma muito delicada. Agora imagine você perder 10 dos seus filhos. E perder, no caso, a avó, a mãe, é dolorido, mas é natural, você espera. Porque é natural que os pais venham falecer antes dos filhos, mas não é comum os filhos vierem a falecer antes dos pais. Os pais enterrarem os próprios filhos, como acontece hoje, em muitos casos. Imagina a dor para um pai perder seus filhos. Mas Jó se mantém fiel, porque ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou partir. O Senhor Deus, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Você é capaz de adorar, de louvar a Deus em momentos terríveis. Como é difícil para nós. Eu não sei se eu, na situação de Jó, teria a capacidade de ter essa confissão de fé. Eu não sei se você está enfrentando momentos assim e tem sido capaz disso. Mas peça ajuda divina para ser fiel mesmo em momentos como esse, semelhantes a esse, de dor e de sofrimento. E demonstrar e provar para Satanás que você não é um tipo de cristão interesseiro. A gente continua nessa história de Jó, lendo agora uma coisa muito importante. O versículo 12. Pois aqui o Senhor vai permitir que Satanás toque na vida de Jó. Coloca para mim, Felipe, na tela. Capítulo 1, versículo 12, diz assim: o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. A gente percebe uma coisa muito importante de você entender na sua vida. Satanás só pode agir se Deus permitir.
Satanás não é um deus do mal. Eu vou colocar uma imagem para você que muitas pessoas têm esse tipo de ideia. Coloca para mim, Felipe, em tela cheia. Essa imagem que você está vendo é a ideia de que algumas, aliás, muitas pessoas têm. Que é a ideia de que Deus e o mal, eles estão em um confronto de igual para igual. De que Satanás, ele é um deus do mal. E por isso há centenas e milhares de pessoas que têm medo do diabo. Que têm medo e respeito mais do diabo, mais das obras do diabo, do que do poder e das obras de Deus. Porque ela entende que Satanás, ele é um deus do mal. Ele está em um nível de igualdade para com Deus. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que Satanás, ele só pode agir até um limite que Deus estabelece. 2 vezes Satanás está diante da presença de Deus para acusar Jó. Na primeira vez, Deus permite que Satanás toque apenas nos filhos. E se não me engano, no rebanho dele, Satanás faz isso. Na segunda vez, Satanás acusa Jó novamente e Deus permite que ele toque na saúde. Até então, Jó continuava com a saúde intacta, porque Satanás só pode tocar e agir conforme Deus permite. Satanás não é um ser que pode tocar na sua vida e entrar na sua vida quando ele quiser. Na vida daqueles que creem completamente em Jesus, ele não tem autoridade, ele não tem poder, ele não tem influência, a não ser que Deus permita. Talvez você está se perguntando, mas por que Deus permite? Está aí a razão de nós estamos aqui para responder isso. Por que Deus permite a dor? Por que Deus permite o sofrimento? E eu vou chegar nessa conclusão. Agora, o que é importante a gente falar nessa história de Jó é que você precisa de, nesses momentos, de bons amigos. Porque Jó, diante dessa dor e esse cenário horrível, 3 amigos dele se aproximam e veem o estado de Jó. E esses amigos tiram algumas conclusões precipitadas de Jó. Eles acusam Jó de ter pecado. Eles acusam Jó de estar escondendo algum tipo de pecado e a razão do seu sofrimento, dor, da sua perda, ser algum tipo de pecado escondido. Mas esses amigos de Jó estão muito enganados. Olha só o que diz lá em Jó 8,4, diz assim: se os seus filhos pecaram contra ele, falando dos filhos de Jó, isso aqui é um amigo de Jó falando para ele, olha, se os seus filhos pecaram contra Deus, ele os entregou à penalidade do pecado que cometeram. Em outras palavras, os amigos de Jó estão dizendo assim, você está sofrendo, seus filhos morreram, tudo isso aí aconteceu porque vocês pecaram contra Deus. Deus está punindo vocês. Mas aqui vai uma grande lição. Nem todo sofrimento que vivemos na vida é consequência de pecado. O pecado não, o sofrimento, alguns dos que vivemos, são consequências de más escolhas. Mas para quem é justo, fiel e é marcado, atingido pelo sofrimento, nem sempre isso é consequência, razão de um pecado. Deus não é um Deus vingativo. Deus não é um Deus que castiga seus filhos, apesar de discipliná-los para o bem. Mas ele não é um Deus vingativo. Se Deus fosse considerar todos os erros que cometemos, nós viveríamos de fato uma vida marcada por muita dor e não haveria salvação. Mas apesar disso, ele é misericordioso. Jó não está sofrendo porque ele era um homem mau. Jó não está sofrendo porque ele era injusto. Jó não está sofrendo por nada disso. Os amigos de Jó estavam errados. E por isso, durante momentos que você enfrenta de dor, você precisa de pessoas que sejam misericordiosas na sua vida. Pessoas que estejam te apoiando. Mesmo que Jó estivesse errado e pecado, não seria nem um pouquinho prudente chegar para Jó naquele estado e acusar ele desse tipo de coisa, porque isso seria crueldade. Mas tem gente religiosa, fanática, sem sensibilidade, que vê a dor do próximo e ainda diz, tudo isso aí que você está vivendo é porque você errou, porque você pecou e porque você está pagando pelos seus pecados. Jó não estava sofrendo consequências disso, nem todo sofrimento é consequência de pecado. Jó, ele entra numa dor muito grande, faz perguntas enormes, chega ao ponto de
de procurar saber onde é que era o tribunal de Deus para que ele pudesse se apresentar diante de Deus e falar com Deus a respeito da sua vida. Jó comete um erro quando ele acha que ele é mais justo até do que Deus. E por isso Deus responde Jó. Deus fala para Jó, e aqui eu encerro essa mensagem para nós orarmos juntos. Deus fala para Jó uma das mensagens mais lindas desse livro. É uma das... Deus fica aí um bom tempo durante o livro de Jó sem apresentar suas palavras, mas no final desse livro ele vem com uma resposta às centenas, dezenas de perguntas de Jó. E Jó questiona a Deus onde estava o tribunal, por que ele estava sofrendo, qual era a razão de tudo aquilo. E Deus não dá uma explicação completa, mas Deus diz para ele assim, deixa aí aberto ou leia comigo na tela, esse versículo de Jó 42, aliás, de Jó 38, quando diz, então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como homem, vou fazer perguntas a você, e você me responderá, onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Deus pergunta para Jó várias questões sobre a natureza, sobre a vida humana, sobre a origem do universo, sobre a terra, sobre o espaço, sobre os animais. Perguntas que Jó não sabe responder. Deus está mostrando para Jó que apesar da dor e do sofrimento que ele estava vivendo, Deus tinha o controle sobre as coisas. Deus tinha um propósito maior para a sua vida. Deus tinha um propósito maior do que Jó poderia entender. Se você sofre e não tem explicações para isso, saiba que Deus tem um propósito maior, porque eu sei que pior do que sofrer é você sofrer sem explicação. Porque quando a gente sofre por estar pagando ou vivendo um erro que cometemos, uma falha, você foi, enfim, você traiu e agora você sofre com a insegurança da sua esposa, você mentiu, você roubou e agora você foi mandado embora e você está sofrendo, você entende, mas quando você é justo, fiel e sofre sem uma explicação, é muito pior. Mas Deus está dizendo para Jó, Jó, não duvide dos meus propósitos, porque onde você estava quando eu criei o universo, quando eu criei os animais, você sabe me explicar detalhe por detalhe de como foi cada criação, Jó? Eu sei, Jó, o detalhe de cada coisa, como tudo funciona, como a natureza funciona, mas você, Jó, não sabe. Os nossos pensamentos são infinitamente menores do que Deus. É Ele que tem o controle e a direção e o melhor caminho para as nossas vidas. Por isso que Jó encerra esse livro dizendo para Deus assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Se o homem mais íntegro daquela época, o homem que foi elogiado pelo próprio Deus, precisou se humilhar e se arrepender com o rosto no chão, nós também, meros pecadores, como Jó também era, mas longe de ser alguém tão fiel quanto ele, precisamos nos humilhar e entender que o sofrimento faz parte da vida, que a dor nos enfrenta muitas vezes e às vezes sem explicações, mas precisamos colocar o rosto no chão e adorar a Deus, ser fiel a Deus e acreditar nele e entender que os seus propósitos e os seus pensamentos são maiores do que aquilo que nós podemos entender e imaginar. O nosso papel é confiar, crer e acreditar. Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo. Talvez você vive uma situação muito parecida como o de Jó. Amigos te abandonaram, muita coisa você perdeu. Você é alguém bom e justo que está sofrendo sem explicações. Mas você tem visto a ação do mal presente. Você sabe que o mal não é dono da sua vida, você não tem a sua vida nas mãos dele, sua vida está nas mãos de Deus, mas você está enfrentando momentos difíceis. Deus está convidando você, que está aí perguntando, por que Deus? Por que eu perdi isso? Por que eu perdi aquilo? Por que isso aconteceu? Deus está convidando você a enxergar além dos seus próprios olhos e a confiar
no propósito maior que Ele tem para a sua vida. Vamos juntos orar. Quero clamar em favor de você, que Deus restaure você como restaurou a Jó, porque Jó foi restaurado sua sorte, tudo em dobro, porque Deus não tem prazer no sofrimento nem do injusto, quanto mais de um homem justo como Jó. Deus ainda é capaz de restaurar tudo que foi perdido e tomado de você. Basta que você, como Jó, coloque o rosto, o coração e sua alma no chão e confie no agir poderoso de Deus. Vamos falar com Deus nesse momento. Eu sei que Deus falou com você nessa noite, que tem se perguntado e questionado a Deus todos os dias por conta da sua dor e do seu sofrimento. A resposta de Deus veio para Jó em meio a um redemoinho, em meio à confusão da sua mente, do seu coração e da sua dor. E todas as perguntas de Jó tinham fundamentos. Era a dor que ele estava vivendo. Deus não o deixou sem resposta. Deus mostrou para ele que havia um propósito maior. Um propósito acima do que Jó poderia imaginar. E restaurou a sua vida. Deus não permitiu que Jó vivesse com aquela situação sem um fim. Jó estava sem esperança, mas apesar disso, Deus o encontrou no meio do caminho e restaurou sua fé, sua esperança, sua sorte, sua família, seu trabalho, sua honra, sua dignidade. Deus o restaurou. E Deus restaura você. Basta que você, nesse momento, como Jó, se humilhe no pó, se humilhe rendendo a Deus seu coração, tentando se livrar de todo o orgulho, de todas as armas. Se você vinha se apoiando na própria justiça, nesse momento se livre de tudo isso e reconheça o quão você é pecador e precisa deste socorro divino. E se você tem sofrido tanto como Jó, doente, abandonado pelos seus amigos, abandonado pelas pessoas que deveriam te apoiar, abandonado pelas pessoas, até mesmo religiosas, que te acusaram de ter feito alguma coisa errada, de todo o sofrimento que você está vivendo, de olharem para você com maus olhos e de dizer, olha, alguma coisa errada essa pessoa fez. Coisa boa não é. Mal sabem que você tem sido alguém fiel, justo, mas os religiosos cruéis acusam, apontam o dedo, abandonam, não são misericordiosos e você sentiu isso na pele e isso só aumentou a sua dor ainda mais. Mas o Senhor não é como o homem. Ele restaura, Ele responde, Ele exorta, mas Ele é misericordioso, restaura, convence e te ajuda. Por isso eu quero que você cante essa canção refletindo em como Deus pode te abençoar e te restaurar nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Cante de todo o coração. Para me preservar, Deus me escondeu algumas vezes. Para me preservar, Deus me escondeu algumas vezes. Para me manter de pé, Deus me fez ajoelhar. De pé, Deus me fez ajoelhar. Teve dias que eu não entendi. Teve dias que eu não entendi. Desesperado fui questionar. Desesperado fui questionar. Mas Deus, para me ver cantando, decidiu se calar. Para me ver cantando, decidiu se calar. Escute e cante essa canção. Até as perdas fazem parte do processo. Foi doloroso ser esquecido e deixado para trás. Foi doloroso ser esquecido e deixado para trás. Até entender que era Deus me preservando. Até entender que era Deus
Deus me preservando. Você não sabe quantas vezes nessa Você vida eu não perdi a paz. sabe quantas vezes nessa vida eu perdi a paz. Inimigos disfarçados de amigo Comiam em minha mesa e falavam mal de mim. comiam em minha mesa e falavam mal de mim. Até entender que era Deus Até me preservando. entender que era Deus me preservando. Questionei porque eles sumiram tão cedo Questionei assim. porque eles sumiram tão cedo Cante, assim. eu não entendo. Eu não entendo. Mas eu aceito. Mas eu aceito. Seus caminhos são mais Seus altos que os meus. caminhos são mais altos que os meus. Sou menino indefeso. Sou menino Indefeso. Eu sou humano, mas Ele é Deus. Minhas perguntas São insistentes. são insistentes. E Ele não é obrigado a me Ele responder. não é obrigado a me responder. O processo tem propósito. O processo Tem propósito. tem propósito. Permite tudo. Permite tudo para preservar você. Senhor, nós oramos. Oramos com fé, Senhor. Restaure essa pessoa, a sorte dela. Olha o quanto ela tem sofrido, Senhor. Olha o quanto ela tem vivido amargurada, triste. Restaure seu coração, restaure sua vida, restaure o seu ser, cure, Senhor. Olhe para ela, Senhor. Eu sei que em nós há muitas falhas e muitos erros, mas há quem tem lutado para permanecer fiel mesmo em momentos difíceis. Então eu suplico para que o Senhor olhe, Senhor. Veja a sua dor, veja a sua fé, sua perseverança e resgate essa pessoa nesse momento. Não importa o que ela está vivendo, não importa a dor que ela está sentindo, eu sei que o Senhor é poderoso para restaurar, para transformar, para curar, para libertar, então faça isso. Converse com Deus aí agora. Você pode dobrar os seus joelhos. Você pode fazer isso sentado. Você pode fazer isso de pé. Fique à vontade. Mas esse é o momento que nós abrimos um espaço para que você ore e clame e suplique. Jó procurava um tribunal para se apresentar perante Deus para que alguém julgasse sua causa. O que Jó não tinha entendimento que nós temos hoje é que Cristo é o nosso advogado. Jó não teve ninguém para interceder por ele, porque a revelação de Cristo ainda não havia acontecido, mas você, meu amigo, você, meu irmão de fé, você tem a Cristo neste momento para correr para os seus braços, você tem a Cristo para neste momento mediar e interceder em seu favor perante o Deus Pai. E então ore em nome de Jesus Cristo e peça socorro, e peça livramento, e peça ajuda, e peça resposta, e peça cura, e peça libertação desta prisão, restauração dos teus filhos, da sua casa, da paz, da felicidade que você um dia desfrutou e tudo isso foi tomado, Senhor. Senhor, nós oramos pedindo ao Senhor que dê ordem a Satanás para que a ação dele sobre nossas vidas seja interrompida, para que a ação dele sobre os nossos filhos, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas
vidas, saúde, seja agora interrompida, porque Satanás, Senhor, ele não tem autoridade sobre nós, ele não tem autoridade sobre essa casa. Diga aí, você que está no quarto, na sua sala, diga: Satanás não tem autoridade, liberdade aqui, ele só pode agir naquilo que o Senhor permitir. Então nós oramos ao Senhor para suplicar ao Senhor: interrompa a ação de Satanás, limite Satanás agora, encurte o seu limite de ação nas nossas vidas, Senhor, sobre a vida dos nossos entes queridos. Em nome de Jesus, meu Pai, fale com Deus, Ele está ouvindo sua oração, fale com Ele agora. Ele vem, fala com você, toca em você, ilumina você, e você pode respirar fundo de todo o seu coração nesse momento. Louve como Jó fez. Declare sua fé e esperança em Jesus e diga para Ele: eu confio em Ti, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Salvador vive. Eu sei. Ele vive. E não há outro igual a Ele. E se você crê nessas palavras, diga: eu creio em Tuas promessas para mim. Diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Confie nesse plano e propósito maior de Deus para a sua vida. Nós já estamos chegando no final do nosso culto de esperança. Tenho certeza que a sua esperança, fé, foram renovadas aqui nessa noite. Deixe o seu comentário aqui embaixo se esse culto, se essa mensagem abençoou sua vida. E mais do que isso, compartilhe este culto, este encontro com seus familiares, amigos, pessoas que precisam de uma palavra de ânimo, de encorajamento, de amor e de esperança. Compartilhe no grupo do WhatsApp, do trabalho, enfim, com quem você quiser. Tenho certeza que ela vai abençoar a vida de uma pessoa e você vai ajudar a salvar alguém que está passando por momentos difíceis. Eu gostaria que, antes da gente terminar a nossa transmissão aqui ao vivo, você que nesse momento gostaria, como um ato de fé, de devolver os seus dízimos, ofertar ou realizar algum tipo de doação generosa. Todas as doações, ofertas e dízimos devem ser feitas por você, como por mim, por aqueles que creem com muita fé, como forma de gratidão àquilo que recebemos de Deus. O que nós recebemos de Deus é impagável, mas nós podemos, com a nossa vida, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, mostrar um pouco da gratidão que nós temos pelo amor, pelo cuidado, pela salvação e pela fé que Deus tem dado a nós todos os dias. Então você gostaria de, nesse momento, dizimar? Se você diz assim: olha, mas eu não tenho os dízimos hoje, você pode pegar a conta, que eu vou deixar agora já ou em tela dividida, ou Felipe, fique à vontade, pode colocar em tela cheia, o que for melhor, e você pode tirar um print. Você pode fazer, por exemplo, uma transferência Pix de R$1. Já deixa salvo ali no seu banco. Assim que você tiver um dízimo ou uma oferta que você, de forma voluntária, gostaria de fazer, já está lá salvo no seu banco, como já está assim no meu. Aí você já faz a sua transferência da forma que você achar melhor, tá bom? Não saia daí, nós já vamos realizar a última oração após essa última canção, que eu quero deixar aqui um espaço para que você entre aí agora no seu celular, faça seus dízimos, faça suas doações, ou então compartilhe esse vídeo com alguém. E dentro aí de um minutinho, rapidinho, vou dar esse espaço para que você agora faça a sua contribuição através dos dízimos, das ofertas. Lembre-se, todos os dízimos, ofertas, vão ser destinados às viúvas, pobres, às pessoas necessitadas, como nós temos feito em breve o trabalho lá no Nordeste, nos asilos, nos orfanatos e em diversos lugares. Além
de todo o trabalho que nós vamos desenvolver daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Então você pode ofertar com essa fé e com essa transparência da nossa parte, tá bom? Fique à vontade. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar, seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Que Deus abençoe cada ofertante que fez seus dízimos, suas ofertas e os seus propósitos nesse momento. Nós estamos chegando ao fim. Quero lembrar você que quinta-feira nós teremos aqui no canal do Pastor Guilherme Grando um culto online a partir das 8 horas da noite ao vivo sobre um assunto e um tema bíblico que o Pastor Guilherme vai desenvolver nessa quinta-feira. Vai ser o culto Rasgando o Véu, sempre trazendo um tema bíblico de forma descomplicada, mas um assunto profundo que vai trazer luz às Escrituras e uma resposta a muitas dúvidas que você tem. Então siga conectado aqui no nosso canal para que você sempre esteja ligado ao culto e às celebrações que temos realizado aqui 3 vezes por semana. Terça-feira, um encontro de esperança. Quinta-feira, o rasgar do véu, um estudo bíblico profundo. E domingo, 18 horas, o culto da família, a celebração, momento de louvar, adorar e de ouvir também a palavra de Deus, orar de joelhos e abençoar a nossa semana. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe você. Nos vemos amanhã nas orações e na semana que vem aqui no encontro de fé e de esperança, se assim Deus permitir. Tchau, gente. Um ótimo restante de noite para você. Vai deixando aí os seus comentários. Prometo ler todos aqui assim que a gente terminar a transmissão, tá bom? Deus abençoe.